Amigos do canal Blog Ouro de Touro, estamos mais uma vez de forma gravada, né, com a série Tempo em Carnaval, seu 7º episódio. Esse episódio está sendo gravado no domingo 20 de agosto, mas né, está indo ao ar somente agora, né? Questões que a gente já vem explicando no canal. É a nossa série que a gente aborda aspectos históricos do Carnaval Carioca. Mas né, sempre peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho. Temos o nosso clube de membros a partir de R$ 2,99. Sacaneca onde eu bebo água de coco. Uma recompensa a partir do plano de R$ 39,99. Temos a partir do plano Série Ouro, temos acesso ao grupo de WhatsApp do canal. Temos também o Pix, né? Blog Ouro de Touro, gmail.com. Também você pode ter dificuldade com cartão, com o sistema do YouTube. A gente tem o nosso Pix, né? Inscrevam-se nas redes sociais do canal, né? No ex-Twitter, né? X, etc. e tal. Quando esse programa for, nem sei mais qual vai ser o nome, né? E no Instagram. O nosso tema de hoje era uma pesquisa que, na verdade, não era essa originalmente. A pesquisa original era sobre enredos peculiares, digamos assim, como, por exemplo, e que ainda vão ser tema aqui nessa série, como, por exemplo, o shopping da Cubango, né? O iogurte. Só que você começa a pesquisar e você começa a achar algumas coisas interessantes. E a pesquisa acabou enveredando, né, pelos enredos que louvavam a ditadura militar, né? O Brasil viveu a ditadura militar entre 64 e 1985, embora alguns historiadores considerem que a normalização democrática veio apenas após a primeira eleição direta em 1989, né? Que consagraram Fernando Collor de Mello como presidente, né? E depois, né? Triste fim. Então, eu comecei a pesquisar uma coisa, comecei a descobrir outra. Então, o nosso tema hoje são os enredos louvando a ditadura militar, principalmente no período entre 1970 e 1975, né, que basicamente é o período do milagre econômico. Assim, contextualizando rapidamente, né, o Brasil, pós AI-5, 68, quando houve o endurecimento do regime, o Brasil teve acesso a financiamento externo, né, barato na ocasião, se endividou em dólar e modernizou alguns aspectos da sua economia, uma modernização conservadora, ao mesmo tempo uma política econômica de arroxo salarial, de arroxo social e muita repressão, né, o que gerava uma falsa sensação de tranquilidade nas grandes cidades. E esse milagre dura até 74, 75, mais ou menos, né, com o primeiro choque do petróleo em 73. O Brasil dependia, ainda da época de petróleo importado. A descoberta da Bacia de Campos é de 74 para 75. Né? Eu vou falar sobre isso quando a gente falar das 200 milhas do mar territorial. Então, é um período em que, especialmente de 71 a 75, depois você ainda tem alguns, mas onde diversas escolas, né, seja no... Eu vou usar a nomenclatura atual para ficar mais fácil. Seja no Hoje Grupo Especial, seja na Hoje Série Ouro e na Hoje Série Prata, até 77 ou 78, se eu não me engano, eram apenas 3 grupos, depois que viram 4, com o crescimento do número de escolas. Então, você teve um período do milagre econômico, né, que havia uma falsa sensação de prosperidade, embora fosse um período de arroxo salarial muito, muito pesado, né? Aquela famosa frase do ministro Delfim Neto, né? Primeiro o bolo tem que crescer para depois distribuir, né? Só que o bolo só seria minimamente distribuído já com o presidente Lula, né? 30 anos depois, mais 30 anos depois. Mas esse é outro departamento, não tem o caso aqui. Então, a gente também tem um outro fenômeno nesse ínterim, né? Que é a decisão do regime militar, em 1970, de ampliar
o mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas. Foi uma medida que até a oposição, à época, apoiou, que permitiu a exploração da Bacia de Campos, porque a Bacia de Campos tá mais do que isso da costa. E que foi algo que meio que galvanizou também as pessoas da época no sentido de unidade nacional, de identidade nacional, né? Tanto que a gente vai ver tem pelo menos 2 enredos, se eu não me engano, dedicados às 200 milhas náuticas, né? O mar territorial brasileiro, e você tem pelo menos mais uns 2 que citam, né? De 1970, depois gerou uma grande disputa internacional, mas que o Brasil acabou tendo isso reconhecido. Então a gente vai perceber que a extensão do mar territorial para 200 milhas também vai ser bem citada nesse período, tá? A gente tem que fazer essa contextualização. A minha pesquisa restringiu mais o período de 71 e 80, né? Basicamente, ela abre com o Cordilheiro da Mangueira e fecha com o Cordilheiro da Mangueira, né? 71 Modernos Bandeirantes, 80 Coisas Nossas. Mas, no próprio 71, você teve escolas nos grupos de baixo fazendo. No hoje grupo especial, enredos exaltando a ditadura militar, o regime militar. A Beija-Flor, que levou a fama, mas não foi a única, né? Fez 3 anos seguidos. A Mangueira fez esses 2. Nós tivemos o A Tupi de Brás de Pina, em 76. Mas nos antigos, que seriam hoje a série Ouro e a série Prata, tem diversos enredos. E a ideia aqui, lógico, mais uma vez, o objetivo dessa série não é esgotar o tema. É introduzir, quem tiver interesse, e buscar, né? Eu usei muito Galeria do Samba como fonte de pesquisa. Eu agradeço aqui ao amigo Albuquerque. É um acervo que está aí 95% correto. Você tem algumas coisas, principalmente em termos de apurações. Mas talvez seja o acervo mais confiável hoje, aberto, do Carnaval Carioca, na internet. Então, aqui a ideia é a gente fazer um passeio pelos enredos que diretamente louvaram o regime militar, a ditadura militar. Por isso o título é um pouco tanto quanto irônico, né? O meu passado me condena. Mas eu, assim, obviamente que posteriormente, né, e anteriormente, você teve também louvações ao governo, né? A Portela fez 2006 a Marca Brasil, né? Era um enredo bem chapa branca. Você teve a própria Beija-Flor fazendo 2003 mais ou menos, mas teve 2018, que era um enredo bem lavajatista. Você teve a Mocidade fazendo 2016, que era um enredo bem lavajatista. Sim. Mas esse período que pesquisaram, de 70, 71 até 1980, é um período que tem uma concentração de enredo chapa branca, bem chapa branca. A gente também tem que entender o contexto de que, como eu expliquei no primeiro ou no segundo episódio da série, acho que foi no segundo, as escolas de samba sempre dialogaram com os poderes constituídos e sempre foram adesistas aos poderes constituídos, com o interregno ali nos anos 80, né? E também um mini interregno ali dos anos Crivella, né? E mais um ou dois anos, né? Mas assim, a escola de samba tem um histórico adesista, então, assim, não é assim, é de se esperar que num momento de repressão, né, política, né, eu já vi uma propaganda de prosperidade econômica, embora fosse muito mais econômica que social, né? É natural que você tivesse esses enredos bem chapa branca. Acho que é mais ou menos por aí, tá? Então, vamos contextualizar isso. As escolas de samba sempre foram bastante adesistas, né? E também não me parece coincidência que
Você tem até ali nos anos 80, nessa série de enredos Chapa Branca. Depois você tem um período ali que você tem alguns enredos claramente alegóricos, de oposição, né? E com a eleição do Tancredo, em 85, a volta ao presidente civil, depois do Sarney assumiria, você tem ali uma fase ali de 5, 6 anos com muitos enredos críticos aos políticos, críticos ao poder constituído, né? Até a Portela fez os seus padrões, um insólito enredo crítico, que é o enredo de 86, né? Que quem viu aqui o saudoso Jorjão falando na Charles Sabório, né, que estava lá, disse que deveria ter disputado com o Império o campeonato. O Império também tinha um enredo crítico, o Eu Quero, né? Embora fossem vertentes diferentes, né? O Império Serrano é até uma escola um pouco diferente nisso. O Império Serrano, como o próprio ex-presidente Sandro Avelar disse aqui ao canal, é uma escola que sempre tem uma tradição política da esquerda. Né? Desde a sua formação nos sindicatos estivadores, embora, né, haja quem diga que o sindicato na época era mais pelego do que propriamente de esquerda, mas isso é uma coisa que eu preciso ler mais, estudar mais. Né? É uma das poucas escolas que fez um enredo que acabou sendo entendido como uma ameaça para o regime militar, o Herói da Liberdade, que é de 69. Então, o Salgueiro também. Então, mas o Salgueiro depois faria um enredo sobre o Vargas completamente chapa branca, em 85. Né? O Império, você não... Os enredos políticos do Império... Aliás, há muito tempo que o Império não faz enredo político. Eu acho que o último... Cara, o Betinho, sim, de tom político, assim. Lógico, depois você teve variando Suassuna, né? Mas acho que, tipo, sim, político, politizado mesmo. Acho que o último do Império... É até curioso pensar que nessa última sequência de enredos politizados, o Império não fez. Muito boa vontade, mas no Mangagá. Muito boa vontade, né? O Império em 16 fez o Silas de Oliveira, que não era bem o Silas, né? Uma homenagem bem envergonhada, né? Ao Silas de Oliveira, feito pelo saudoso Severo Luzardo. Depois de 17 foi aquele enredo, né? Que é um enredo, a história tem que ser contada, né? Sobre o Manuel de Barros, ter sido campeão na Sossego na internet no ano anterior. Depois você teve China, teve O Que É, teve a Mulher, que é outro tema também que vai vir nessa série mais cedo ou mais tarde, né? Porque toda escola que faz enredos autorais normalmente acaba indo mal. Existe meio que uma maldição, digamos assim. Aí depois fez o Mangagá, beleza, e fez a Rino Cruz, e agora vai ter o Rio Afro. Né? Também, que é muito tempo a história não tinha, acho que desde o Dena das Sereias. Então, mas o Império tem essa tradição, muito tempo não faz, eu até falei isso pro Sandro. Estava na hora do Rio fazer um Império foi um Rio mais político. Mas, assim, todas as outras tiveram seus momentos, né? A Portela fez 2006 também, que é um belo samba, o samba do André, inclusive. É um belo samba, mas, assim, é complicado. Né? E uma história de bastidores esse enredo Chapa Branca da Portela, né? A gente ficou sem, quando a gente assumiu a diretoria em 2013 para 2014, a gente estava impedido de captar recursos da Rouanet porque o então presidente da época ele captou recursos e prestou conta com nota fria, nota fiscal fria. Né? Foi parcelar. Não sei como é que está agora, mas pelo menos até o último ano que eu estava no Conselho Fiscal ainda estava sendo pago esse parcelamento. Que basicamente a Portela tem que devolver o dinheiro. Mas a gente já fez uma grande digressão, estamos 13 minutos já de gravação. Vamos começar pela escola que abre e pela escola que fecha esse ciclo, que é a Mangueira. Né? Em 71, ela fez um enredo chamado Modernos Bandeirantes, né? Com Júlio Marcos e Carlinhos Sideral como carnavalesco, o samba do saudoso Hélio Turco, né? Com o verso Ninguém Segura Este País, que era um dos bordões da propaganda do regime militar à época. Né? E o termo moderno bandeirantes hoje sou bem anacrônico, né? Tudo bem, tem mais de 50 anos aí, mas eu sou bem anacrônico. Esse enredo tem uma história engraçada.
Consta que quando a saudosa dona Zica viu que não era fácil. Assim, eu também já contei essa história em algum lugar. Uma vez, eu nem era metido com carnaval como eu sou hoje. Tem muitos anos isso. Um evento no Rio Centro que eu fui. Olha, eu acho que eu estava no Pedro II, se eu não me engano. 90, 91, por aí. Porque eu acho que eu estava no Pedro II ainda. Eu acho que Pedro II. Eu. Aí elas, né? Foi um evento lá, elas foram convidadas, né? Uma feira, né? Aí iam fazer tipo uma palestra, depois iam ficar ali à disposição e tal. Porra, eu vi as duas darem uma alteração fora do evento, assim, eu assim, xingando todo mundo, um monte de palavrão. Mas consta que quando Dona Zica viu os chapéus das baianas com um aviãozinho, que ponderantes, quase que ela teria virado para o Júlio Matos e perguntado: vem cá, quando o enredo for sobre sexo, a gente vai desfilar com um peru na cabeça? É isso? A escola foi, né, naquela ocasião, a quarta colocada, e eram tempos onde Portela, Império, Salgueiro e Mangueira eram sempre as quatro primeiras colocadas, com raríssimas exceções. Isso começa a mudar em 74, e depois de 76, com a entrada firme no Giro do Bicho, o que seria a última colocada entre as grandes escolas. Né? O samba tinha esse verso, ninguém segura esse país, que era o bordão, né, de propaganda da ditadura militar naqueles tempos. Dito isso, em 1980, que é que fecha nosso recorte temporal aqui, em 1980, a Mangueira fez Coisas Nossas, né? Eu vou até botar a foto aqui, que é uma foto bem triste, né? Eliana Cirne, eu não lembro o nome da outra carnavalesca. Eu acabei anotando, tá? Né? Você vê aqui o Garrincha, que desfilou completamente sedado. Foi uma cena muito triste, ele morreria em 82, né, 2 anos depois, menos 2 anos depois. Que era também uma louvação ainda ao regime. Né? A escola foi 8ª colocada, porque, assim, 8ª colocada. O samba dizia: e nesta linda melodia, coisas nossas do dia a dia, a Mangueira vem trazer. Juruna, fantasia e frevo, Petrobras sondando o mar, coisas que ora descrevo e ainda mais para narrar. Ou seja, era uma exaltação ao Brasil grande, né? Embora ali já tivesse um buraco. Depois, né, o segundo choque de petróleo em 79, teve a crise da dívida depois de 82, 83. Eu fiquei nessa fase, uma fase muito, muito complicada, né? Em termos de, para quem não era rico, era uma fase muito complicada. Em termos de economia, de emprego. Eu tive uma infância onde eu nunca passei fome, mas assim, foi muito sacrificada, muito dura. E a escola foi 8ª colocada. Assim, as pessoas dizem: foram 3 campeãs, depois veio segundo. Não. Eu adoto o procedimento olímpico. Foram 3 empatadas. Foi um ano que só tinha um jurado por quesito, fomos 3 campeãs, depois 3 empatadas no 4º lugar. Aí tivemos 7ª colocada, e depois a Mangueira empatada também, foi 8ª colocada. Eu diria que antes de 2001, 91, talvez seja o mais perto que a Mangueira chegou de ser rebaixada. Foi 1980. Então, assim, são os dois, né? Você vê, a Beija-Flor levou a fama, né? Porque a Beija-Flor fez 3 enredos seguidos, né, sobre a ditadura militar, é o nosso próximo item. Mas a Mangueira também tem 2, assim, bem adesistas, bem chapa branca, né? Assim, e esse de 80, que para mim marca o final desse ciclo, ele é até um pouco meio despropositado, porque ali já tinha, assim, já tinha feito água, né? Mas, enfim. A outra escola, vamos falar da Beija-Flor agora, eu esqueci, né? A Beija-Flor, que levou a fama, mas a gente está vendo aqui que levou a fama, não foi a única,
Ela fez 3 enredos seguidos sobre a louvando a ditadura militar. O Adnan André Mota, jornalista, né, professor da Beija-Flor, né, contou aqui ao canal, não lembro se foi sobre a história da Beija-Flor, se foi na live sobre o Jogo do Bicho, que uma vez ele perguntou pro Anísio, até me criticando, o Anísio falou, você não faria? O povo era feliz. Ou seja, fica muito claro que foram 3 enredos, né, 73, 74, 75, que vieram da presidência, né? Embora o Anísio só começasse a botar... Como o Aida nos explicou aqui, a inserção da família Abrão Diniz, a família na Beija-Flor, no final dos anos 60. Mas só a partir de 76 que a grana começaria a jorrar firme na escola, né? Que eles assumiriam realmente o comando da escola e com muito dinheiro, né? Então, a escola, em 73, ainda na hoje série Ouro, né? Ela fez um enredo chamado Educação para o Desenvolvimento. Ela foi vice-campeã do segundo grupo, subiu para o especial e não desceria mais, né? A Beija-Flor, desde que subiu em 73, nunca mais seria rebaixada. O samba tinha um refrão com singelos versos. Unidunité, olha o ABC, graças ao Mobral, todos aprendem a ler. Né? A gente sabe que o Mobral, além de ter vindo como uma reação conservadora ao método de alfabetização do Paulo Freire, né? Eu também não vou entrar muito em detalhes, porque eu não sou especialista nisso. Não foi um projeto dos mais auspiciosos. Isso me lembra de um gerente com que eu trabalhei na antiga BR Distribuidora, né? Que depois virou Vibra, né? Que dizia que eu era analfabeto, que eu, no final do ano, quando foi fazer o plano de treinamento, queria que eu fizesse você tem que fazer um Mobral, porque você tem dificuldade de entender, você não sabe nem ler nem escrever, você quer aprender a ler e escrever. Você tem que voltar para o Mobral. Aí já uma reunião com a equipe inteira. Mas veja muito bem, sabe? Assim, é um comentário off-topic, né? Assim, hoje eu estou olhando outro lugar, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, mas em 20 anos de BR Distribuidora mais Vibra, principalmente nos 10 últimos, assim, eu tenho histórias de assédio moral que eu tenho material para escrever um livro só com história de assédio moral, todas que aconteceram. Mas, enfim, né? Chegou um momento ali na pós-golpe de 2016 e depois pós-privatização que você ascender na companhia, a companhia tinha um assédio moral como seus pilares de recursos humanos. Agora, pelo que eu vejo, eu converso com pessoas que estão lá ou que, né, tem um ou outro da minha época que sobreviveu aos layoffs sucessivos. Parece que a empresa está começando a voltar a algo próximo da normalidade de recursos humanos. Mas, assim, eu nunca falei sobre isso aqui de maneira aberta, mas, sim, os últimos anos foram muito difíceis. Voltando ao assunto, né? Então, a escola subiu, não mais voltaria. E se você for pensar ali, 7475, né, foi em posições mais intermediárias para baixo, mas de lá para cá, a única vez mesmo que a Beija-Flor correu o risco de ser rebaixada foi em 2019. Sim. Ali fosse um outro ano, que aquele ano, a Imperatriz, especialmente o Império, erraram tudo que podiam mais um pouco. Mas fosse um outro ano, o Beija-Flor poderia ter sido rebaixada sem choro nem vento. Né? O nosso Pix aqui, blogoflorianbi.com. Não vou falar de Superchat, porque eu não sei se eu vou fazer formato estresse, se eu vou fazer subindo direto, mas tem um valeu demais, então quem quiser contribuir. Em 74, a Beija-Flor veio com o enredo Brasil ano 2000. E eu vou colocar aqui a foto, né, do Jornal Globo. Talvez seja o maior acervo de fotos do Carnaval Carioca, mas que não está disponível. Né? Nem quem é assinante consegue consultar o acervo, consegue ter acesso. Quem tem acesso são as fotos que saem no jornal, a gente faz print às vezes, mas como de vez em quando eles fazem matéria e soltam, e as pessoas copiam as fotos, já ficam disponíveis. É o caso aqui. Né? Hoje, acho que os principais acervos
do Carnaval Carioca, de fotos disponíveis, são os do Luiz Gefrott e do Marcelo O'Reilly. Essa aqui é a entrada da escola, né? Se você olhar, está ali escrito. Grêmio Recreativo de Coração Beija-Flor apresenta Brasil, ano 2000. Né? A Rosa desenvolveu o enredo não é dela. O enredo não é um carnavalesco de 73, 75. Mas ela desenvolveu o enredo, ela assinou o enredo. Se eu não me engano, é o primeiro enredo assinado da carreira da Rosa Magalhães. Se eu não me engano, eu tenho que rever as lives que a gente fez com o Milton Cunha sobre a carreira dela. Tá? Mas, se eu não me engano, é o primeiro enredo. Estou com um gole d'água. É o primeiro enredo que a Rosa assina na carreira dela, se eu não me engano, falando de cabeça. Então, a escola tinha no seu samba, né? Foi a sétima colocada entre 10 escolas. Com a miscigenação de várias raças, somos um país promissor. Né? Esse enredo ele tinha como mote como é que seria o Brasil ano 2000 com o progresso, muito entre aspas, trazido pelo atual regime. Então, assim, simplificando, o mote do enredo era esse. Sim, eu diria que o Brasil chegou no ano 2000 bem pior, né? Mas é o departamento. Né? Ela foi sétima colocada também. Em 75, ela faz o terceiro enredo seguido sobre o louvor na ditadura militar. E esse talvez seja, não sei se o mais explícito, talvez entre os mais conhecidos é o mais explícito, que é o Grande Decênio. Esse desfile tem uma efeméride, é o último carnaval sem o Neguinho da Beija-Flor como primeiro intérprete. O Biraquininho foi o intérprete, seria assassinado pouco tempo depois. O Neguinho da Beija-Flor já contou essa história. Não foi aqui ele negou. Eu fiz o convite às 3 ou 4 vezes, ele negou todas as vezes. Mas ele negou o convite. Mas é o último ano onde o Neguinho não puxa o samba da Beija-Flor, é um outro intérprete, né? Foi o Biraquinim. A escola, né? Esse era assim, adesista, chapa branca, louvava as grandes realizações dos 10 anos da ditadura militar, né? Que se completaram em 74. O samba dizia, o Grande Decênio era o título, eu não achei mais nesse desfile. O refrão era: lembrando o Pispazep e também o Fundo Rural, que ampara o homem do campo com segurança total. Veja bem, mas veja muito bem. Né? Então, ela foi sétima colocada novamente. Aí depois viria o João Ventrinas, que ela daria a grande virada. Mas a Beija-Flor ficou marcada como uma escola entusiasta do regime militar. Vocês estão vendo aqui o porquê, mas não foi a única. A Mangueira fez 2 enredos, por exemplo. Né? Aliás, se pegar os 2 sambas da Mangueira, os 3 da Beija-Flor, veja bem, né? A Mangueira, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Tem pouquíssimos sambas ruins na sua história, né? Mas os que são também são ruins com força. E esses 2 são ruins com força, né? No grupo especial, hoje grupo especial, tá? Eu estou usando a nomenclatura atual para ficar mais fácil a compreensão. No hoje grupo especial, você tem mais um enredo, que é o da Tupi de Braz de Pina, uma escola que rolou a bandeira nos anos 90, né? Sendo que é o seguinte, ela também faz 2 enredos seguidos. Ela também faz 2 enredos seguidos. Em 75, ela foi vice-campeã da Odisseia de Ouro com o enredo Brasil, Glória e Integração. Detalhe, ela foi a 18ª escola a desfilar. Tudo bem, as escolas eram menores. Mas imagina, ainda tem escola depois. Foram acho que 20 ou 21 escolas na mesma noite de desfile. E antigamente o segundo grupo, a Odisseia, desfilava na segunda-feira. O desfile era um dia só.
Escola foi a 18ª escola a desfilar, né? Foi vice-campeã, subiu para o Gosto Especial. E o samba tinha os seguintes versos: bondoso seringueiro tirando a borracha de lá, da verde Amazônia para o país triunfar. Vejam o ufanismo. E é outro tema que a gente vai ver aqui nos grupos de baixo, a Transamazônica, que também é daquela época, né? Aparece muito também nos enredos, assim. 200 milhas e Transamazônica, dessa pesquisa que eu fiz, são os temas que mais aparecem nesses enredos que louvam a realização do regime militar, tá? Da ditadura militar. Sim. Então, em 75 ela foi vice-campeã. Em 76, né? Deixa eu só. Peraí, só um segundo. Em 76 ela veio com o enredo sobre a bandeira nacional. Né? Foi rebaixada como penúltima colocada. Mas é um samba também que é bem ufanista. Né? O enredo sobre a bandeira. Acho que é o único, né? Hoje extinta não, porque deu origem ao que hoje é a União do Parque Acari. Mas não se ajeita aqui o negócio. Mas caiu. Mas o Cruz do Amarelinho fez 2009 sobre o Nacional, um bom samba. O desfile foi péssimo, porque prenderam o patrono da escola no meio do caminho. Já contei essa história aqui. Prenderam o patrono da escola no meio do caminho, a escola ficou sem dinheiro. Enfim, bateu nessa Sapucaí e voltou no mesmo pé. Mas é um enredo também que é bem ufanista. É bem laudatório. Esse é o último no grupo especial. A Matupi de Brás de Pena fez 2. 7,5 ela subiu, que é mais explícito, e 7,5 ela desceu. Aí, voltando a 1971, a gente vai começar a passear pelos grupos de baixo. Né? Falamos dos pesos pesados, né? Falamos quem falou também de especial, falamos quem falou é tenso, né? Mas tudo bem. Aí você tem, então, Unidos de São Carlos, hoje Estácio de Sá, também é especial. Mas acabou que eu me enrolei aqui, mas tem mais um especial, que é da Estácio de Sá, né? Na época do Unidos de São Carlos, com o enredo Roteiro Turístico através do Brasil. Ela foi 6ª colocada no especial. A gente conversou numa live ali por julho, agosto, que o Dominguinho só seria a primeira da Estácio em 76. Ele acreditava como primeiro intérprete, eu não consegui, a pesquisa não avançou muito, mas ele acreditava como primeiro intérprete nesse ano, 71, na União de São Carlos, hoje Estácio de Sá. A Estácio de Sá foi estudada de 84, 8384, né? E o samba, né, do grande Darcy do Nascimento, dizia: o nome do mestre-sala era Pururuca. É lógico que você vê o nome dele, já imagina. Eu estou gravando esse vídeo em agosto, no Dia dos Pais eu fiz um joelho a Pururuca na churrasqueira. Você imagina, né, a cara de porca Pururuca, aquele torresminho da pele trincando, né? Eu não almocei, estou gravando isso no domingo, início da tarde, deu até fome. Mas o nome do mestre era Pururuca. Então, foi 6ª colocada, manteve-se no grupo. O samba dizia: brilha sob este céu azul o que me faz sentir orgulho e sedução. Exaltando os bravos bandeirantes, seus lindos campos floridos, suas flores verdejantes, as cataratas do Iguaçu. Né? No mesmo ano, ao menos no Cabo Sul, né, que é aqui do Lins, razoavelmente perto de onde eu estou, veio com enredo na hoje série Ouro, né? Ninguém segura este país. O título do enredo já era a propaganda, né? O bordão, né? O slogan, lembrei a expressão, o slogan da ditadura militar, né? Ninguém segura este país, né? Como vimos depois, muita gente segurou. Inclusive, um outro parêntese, né? Foi um pouco decepcionante para mim ver que um dos caras que meu pai mais gostava, que era o Benito de Paula, fez muito sucesso com músicas que claramente eram exaltação
ao regime militar. E é mais irônico ainda perceber que talvez aquela seja a música mais antiga e mais perene do torcida do Flamengo. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Ela tem origem também na música que louva o regime militar. Né? É curioso, né? Mas a Cabo Sul foi a 13ª, né, na Odisseia de Ouro, não foi rebaixado. Né? Tinha escola pra cacete naqueles tempos. Aí o refrão também dizia: bem que o nosso ilustre presidente diz, ninguém segura este país. Acho que não tem mais muito o que falar. Também em 72, mais um do especial, olha, tá vendo? Assim, a gente tinha falado que era só Tupi de Brás de Pina, mas não, assim, tô olhando aqui, já apareceu a São Carlos, vai aparecer mais um agora. Esse é bem adesista, né? A Unidos de Lucas, que era uma escola que transitava antigamente entre o Ouro Especial e hoje a Série Ouro, né? Hoje está na Série Prata. Ela veio com um enredo chamado Brasil das 200 milhas. Foi rebaixada com 11º lugar. E por que a questão do mar territorial das 200 milhas era algo importante? Porque havia todo um discurso de soberania a partir disso. Você ter um mar territorial com 200 milhas, isso significaria que o Brasil era um país forte, era um Brasil potência, era um país soberano. Então, e aí, 1970, como eu falei no início. Então, você tem todo um discurso quanto a isso. Não é o primeiro sobre o Brasil 200 milhas. Hoje se sabe que a galera da Petrobras já sabia que tinha petróleo ali. As pesquisas estavam avançadas, né? E havia toda uma preocupação de empresas estrangeiras já alegarem que eram águas internacionais de explorar de petróleo. E o próprio pré-sal hoje também é mais distante ainda. Né? Então, a gente sabe que havia um motivo econômico por trás disso também. Né? Embora em 70, quando foi o decreto, né, de forma unilateral, ampliou, a pesquisa ainda estava embrionária, porque as pesquisas no Paciente Santos são, no Paciente de Campos, perdão, são ali 69, 70 que começam, mas elas se aprofundam a partir de 72, 73. Assim, aliás, um outro parênteses, a história da exploração de petróleo no Brasil é um enredaço, nível Indiana Jones, é nesse nível. Então, a luta foi rebaixada, né? Eu fico imaginando, né? Você vê, o samba dizia: ó, 200 milhas sagradas e por muitos outros cobiçadas, tem no povo heróico a defesa varonil, guardião avançado da soberania do nosso Brasil. Brasil! Né? No mesmo ano, o Paraíso do Tweet quase subiu para o Ouro Especial, foi terceira colocada, subiu 2, com enredo sempre Brasil, Brasil de ponta a ponta. Aí o samba também dizia: no céu, no mar, na terra, tua armada impera, transamazônica, obra orgulho da nação, ordem e progresso simbolizam o teu pavilhão. Ou seja, ela reproduz o discurso de propaganda do governo. Né? Até porque 72, né, 71 para 72, você começa mesmo com a censura até para pipocar denúncia de tortura. Né, no governo Médici. Repare que o samba, sim, ele traz toda a propaganda do regime. E é o primeiro que se a Transamazônica. A Transamazônica, se não me engano, foi inaugurada em parte em 74 para 75, se eu não me engano. Eu confesso que eu acabei esquecendo de pesquisar isso. Mas ela vai aparecendo nesse ano. Calma. Na hoje Série Prata, que era o terceiro e último grupo, uma escola que chama, hoje extinta, chamada Inferno Verde. Essa escola era do Caxambi, ficava na rua São Gabriel, a quadra. Mas é uma escola que não há muitos registros. Não há muitos registros sobre sua existência, né?
É engraçado pensar que aquela linha ali da Avenida Dom Helder Câmara, na antiga Avenida Suburbana, né? Tudo bem que de Piedade até Cascadura você já tem influência ali de Portela e Império. Mas não tem uma escola de samba na Sapucaí para chamar de sua. Né? Era Caprichosa se afundou numa crise danada, tentando voltar. A Orranco é do outro lado do Gente de Dentro, é longe. Né? Eu morei no Caxambi já 2 passagens, né? Em 2004 para 2005, depois entre 2020 e 2021. Aquela região não tem uma escola de samba para chamar de sua. É curioso pensar nisso, né? Assim, é a Capixaba, mas assim, hoje na Sapucaí não há. Não há. Jacarezinho está na Intendente, a Manguinhos também, que é próximo ali, já chegando já em Benfica, está na Intendente, a Difícil Nome está na Intendente, né? A Cabral, né, que é ali por trás, ali no Caxambi, que foi meio que herdeira do Inferno Verde. Está na Intendente. Cabral até que tinha lá no Bandeira, licenciado, um negócio assim, depois voltou. Agora, eu confesso que eu, como historiador de carnaval, né, como pesquisador da história do carnaval, melhor dizendo, eu tenho curiosidade de pensar o que fez alguém batizar uma escola no pleno Caxambi de Inferno Verde. Eu confesso que, para mim, isso é algo tanto quanto peculiar. Mas, assim, não há muitos registros. Tá? Na verdade, isso tem um título do enredo. Né? Inferno Verde se transforma em Transamazônica. Foi quarta colocada na Odisseia de Prata, né, não subiu, mas é a única informação disponível. Está no Galeria. É a única informação disponível, não tem registro de samba, o sinopse muito menos. Né? E o acervo dessa época está se perdendo na sede da extinta Associação das Escolas de Samba, no Meier. Então, assim. Mas eu fico me perguntando como é que você. Tudo bem, aquela era uma época onde a plástica não tinha tanto peso como tem hoje, né? Isso vai mudar mesmo a partir do Joãozinho, 74 com o Salgueiro. Cresce os carros, cresce tudo. Eu fico imaginando você colocar em fantasia alegoria transamazônica, Brasil das 200 milhas. Eu confesso que, assim, infelizmente, assim, são muito poucas as imagens dos desfiles da época. Quem tem o Jornal Globo, é um ser fechado e assim, não dá pra gente loucubrar muito, mas eu fico me perguntando, ainda mais, porra, terceiro grupo, né? Assim, os próprios discos especiais se perderam nos incêndios da Rede Globo de 76, 77, assim. Antes de 78, praticamente não tem registro em imagem dos desfiles. Você tem alguma coisa que a imprensa nacional fez, até no meu perfil pessoal tem umas imagens de 75 do especial. Postei lá para uma questão de monetização. Você tem o filme Idade da Terra, do Glauber Rocha, algumas imagens de 78, e percebe que isso foi um caos, né, com Sapucaí trocada, né, começando com concentração no Catumbi. Mas você não, assim, você começa a ter imagem realmente preservada dos desfiles de 79 para cá. E quase tudo fechado na acervo do Globo, né? Da Globo, né? Enfim. Assim, hoje você tem um grande buraco entre 2000 e 2018, né, porque a partir daí você já encontrou alguma coisa no Globoplay. Você tem um grande buraco ali entre 2000 e 2018 que você só tem mais. Assim, se você quiser assistir os desfiles desses tempos, é só de maneira clandestina. Porque qualquer perfil do YouTube que coloque esses desfiles está infringindo direito autoral. Né? Isso aí é uma discussão que a gente teve algumas vezes aqui. Né? Eu basicamente ouvi a Globo é a dona, vai chorar na cama que é lugar quente. Foda-se, paciência. Né? A gente tudo bem falando disso, inclusive. Você, a partir de 2015, 2016, tem alguma coisinha de concentração, de arrancada que o Samba e a Paixão fez. Também brigou pra cacete para conseguir fazer. Né? Mas você tem um buraco aí que você só consegue assistir a imagem do desfile de maneira extraoficial. De maneira oficial você não consegue. Então, assim, não tem registros, mas assim, eu fico imaginando um desfile sobre a Transamazônica. Né? Em 72, eu vou botar esse samba, a Caprichosos de Pilares faz um enredo Brasil,
Você vê, 72 tem vários enredos, né? Tanto no Hoje Especial, né? Como na Hoje Série Ouro, como na Hoje Série Prata, assim. Me parece muito como resposta ofensiva do regime, porque 70, 71, principalmente 70, começa a pipocar denúncia de tortura, né? Assim, que assim, o regime do AI-5 até 75, né, torturou de maneira, usou a tortura como método de maneira generalizada, né? Então, até a hora que pegaram por engano o Herzog, que era um cara fluente, né? E aí a trágica morte do Herzog, o assassinato do Herzog, acaba meio que, e depois o Manuel Filho, acabam meio que, não digo dando um ponto final à tortura, porque, né, deixa para lá, mas pelo menos de maneira de política de Estado, a coisa para ali. Política do governo federal, digamos assim, política muito entre aspas, que fique muito claro, tá? Tortura é abominável, tortura é crime, né? E deveria dar cadeia pesada para quem cometeu, né? Mas, infelizmente, o Brasil varreu para o fundo do tapete, né? Os crimes da ditadura, né? A verdade é essa. Deixa para lá. Vamos lá. A Caprichosa de 72 veio com o enredo, foi 11ª colocada na série Ouro, com o enredo Brasil, a flor que desabrocha. Esse aí tem tudo, tem Transamazônica, tem 200 milhas, tem coisas de propaganda. Eu vou botar esse samba, eu peguei no YouTube como um exemplo. O samba diz, esperando você, Transamazônica, todos hão de ver, 200 milhas mais para a nossa riqueza proteger. Brasília, capital, a voz do povo diz, ninguém segura mais este país. Lá, 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 lá. Eu vou botar o samba para vocês ouvirem, né? Tem no YouTube, pelo menos quando eu estou gravando esse, às vezes some, volta, né? Então, deixa eu botar aqui. Cultura, ciência, arquitetura e o plano de expansão. Brasil, flor que desabrocha no campo da civilização. Olhando o futuro, vejo o despertar desse ano. Na água, na vara, corcovado, Cristo de braços abertos esperando você. Transamazônica, todos hão de ver as mar. Bom, caiu aqui a conexão. Esse meu laptop realmente precisa de um laptop novo. Realmente não. Você vê, porque a gente grava, mas grava no formato online, né? Para poder usar os StreamYard. Esse computador não tem um aplicativo de gravação de vídeo que eu possa usar. Muito antigo, né? Então, sim. Botei o som, a conexão caiu tudo. Claramente é do laptop, porque estava lá, estava aqui, a conexão aqui é melhor, já peço desculpas por isso, né? Mas o samba está disponível no YouTube, é só procurar depois Caprichosa 72.
Dito isso, né, aí você tem depois, né, assim, esse meu laptop está bem enrolado. Né? Você tem depois a próxima escola, que também é de 72, é a Grande Rio. Embora a organização acredite como a atual Academia Estudante de Rio, a gente sabe que não é. A atual Academia Estudante de Rio, ela é de 88, ela é de uma fusão de escolas, entre as quais o GRES Grande Rio, que é essa escola que a gente está citando agora. Então, a escola virou Academia Estudante de Rio, porque o antigo GRES Grande Rio era quem o Perácio explicou isso aqui uma vez, o presidente Milton Perácio, uma entrevista até foi curtinha, porque a aparição dele não foi. Eu também não costumo me avançar muito, não. A verdade é essa. Então, é uma agremiação que depois no Galeria está acreditada como o Academia do Grande Rio, mas não é, era só Grande Rio. Ela veio com um enredo, a outra força do Brasil. Ela foi rebaixada na atual saída no 14º lugar. O samba dizia: quem te viu, quem te vê, quem te viu. Tua beleza é exuberante, o teu progresso é fascinante, Brasil dos grandes, parques industriais, usinas elétricas e a Petrobras. Minha mãe. Em 73, o Império da Tijuca foi quarta colocada no Série Ouro com um enredo chamado Brasil Explosão do Progresso. Pelo título, você vê que também é uma louvação ao regime, mas não tem detalhes, não tem letra de samba. Como eu falei mais cedo aqui, sinopse nem pensar. Então, mas pelo título, sim. Está muito claro, também é uma louvação ao regime. 72 é o pré-choque do petróleo, né? Embora 73 ainda foi antes do carnaval, mas também Império da Tijuca em 73. Mesma coisa, a Folhões de Botafogo, mas uma escola que não existe mais, ela virou Unidos do Sacramento, vendeu CNPJ, eu não sei nem que escola que é hoje a Folhões de Botafogo. O CNPJ está aí, está na Série Preta, mas não sei qual é a escola. Ela veio, ela subiu na hoje Série Prata, terceiro grupo, né? Esse é um enredo que não dá para dizer que é louvação ao regime. Né? O nome, eu só tenho o título do enredo: Batismo do Gigante Adormecido. Parece ser, mas faço aqui o registro. Como é uma escola extinta, dificilmente vai conseguir informação. Tá? Né? Falamos da Tupi de Braz de Pina, 7576. Uma escola chamada Unidos da Zona Sul, que era uma escola que ficava em Copacabana, na Avenida Princesa Isabel, era azul, branco e ouro. Era em 1976, veio com Os Tesouros das 200 Milhas. Não tem muita referência, mas está muito claro que a Bacia de Campos é 7475, as primeiras descobertas. Está muito claro que, pelo título, a inferência que eu faço também é uma escola extinta, não existe mais. Né? Então, você também não vai conseguir pesquisar, né? Também não tem samba disponível até que se saiba. E, né, porque aqui o terceiro grupo, né, 76, foi sétima colocada. Mas me parece que é um enredo que tem a ver com as 200 milhas e a descoberta da Bacia de Campos pela Petrobras. A inferência que eu faço é uma inferência. Mas essa escola ficava em Copacabana ali, né? No furdunço ali, né? Do Copacabana e Leme, né? Que ali é um furdunço, né? Assim, muita boemia, né? Muita prostituição, muito tudo. Ficava na Avenida Princesa Isabel. Assim, porque quem chega e vem de Botafogo pelo Túnel Novo, porque não é do Rio, é a avenida que vai desembocar ou na Barata Ribeiro, para quem for por dentro, ou na Avenida da Praia, na Atlântica. Né? Mas aí já começa a rarear. Você vê que depois de 76, né, depois de 76, você só tem basicamente o da Mangueira
E você tem o enredo da União de Jacarepaguá em 79, que também não tem registros disponíveis, né, sobre os 170 anos do Banco do Brasil, que foram em 78, né, o Banco do Brasil de 1808. Então, não tem. O União de Jacarepaguá, que teve na Série Ouro em 23, foi rebaixada, voltou para a Série Prata, né? Mesmo assim, é um enredo que hoje seria impensável para o merchandising, né? Basta lembrar que em 2013 a Grande Rio viria com o Fusca, né, que estava fora de linha há anos, e eu vi veto. Né? Consta que não somente da Liesa, mas também da Globo. Né? Acho que ela fez aquilo, desculpa a expressão, aquele papelão naquele enredo sobre o petróleo. Assim, deveria ter sido rebaixado e voltou nas campeãs, né? Mas deixar para lá, deixar quieto. Mas você percebe que os enredos mesmo foram de 1970, né? Que também tem aqui, ó, acabou ficando para o final aqui, porque eu pesquisei por último. A União do Centenário, que é de Caxias também é uma das escolas da origem, hoje a Academia Estudante Rio, que vem também com o enredo Brasil, berço de riquezas. Foi 14ª colocada na OCDE, foi rebaixada também. O samba dizia: fizeram do nosso país um país verdadeiro berço de riquezas. Então você percebe que é de 71 a 75. 76. Depois, e me parece muito claro que esse refluxo, né, ainda teve a Mangueira em 1980, mas esse refluxo vem dos choques do petróleo, né, do primeiro choque do petróleo, eu digo de 79, do choque do petróleo em 73, em outubro de 73, ter descacetado a economia do país. Por quê? O Brasil não dependia de petróleo e combustíveis importados. Quando o petróleo sai de $2 o barril para $10 o barril, né, isso sobrecarregou o balanço dos pagamentos, né, porque aumentou a demanda por dólar para poder pagar as importações de petróleo. Você tem a questão do... Né, você estava pesadamente endividado em dólar, os juros dessa dívida subiram, depois a gente teria a crise da dívida no início dos anos 80, né, 2 moratórias, em 82, se eu não me engano, em 86. Então, assim, o milagre econômico ele vai até 75. E eu nem acho que tenha sido tudo tão ruim assim, porque, querendo ou não, o Brasil, naquela época, investiu muito em indústrias de base, que a gente chama, né? Que produzem máquinas que produzem máquinas, simplificando grosseiramente. Mal ou bem, o parque brasileiro hoje de bens de capital é mais ou menos o mesmo naquela época. Né? Antes, os grandes obras, né, de elétricas, assim, a gente pode, hoje, com a visão de hoje, contestar a questão ambiental, mas né, não tinha esse viés, né, a gente tem que levar isso em conta. Né? Próprias usinas nucleares, assim. Eu não, assim, quando você vê a história do endividamento externo brasileiro anterior e posterior, eu acho que essa mal ou bem deixou com toda a confusão que deu depois, mas deixou algum legado, digamos assim. É polêmico que eu estou falando, eu sei que é, mas estou falando como economista. Desculpa, gente. Então, 76 o milagre econômico já tinha ido para o cacete, português claro. Então é natural que dali para frente você não tenha tido praticamente mais enredos. Assim, a era de ouro do adesismo do regime militar é em 1971 até 76. Né? E acompanha o desenvolvimento econômico do país naqueles tempos. Né? Que era o país crescia, chegou a crescer 11% ao ano. É um período de muita concentração de renda, porque os salários foram arrochados, como a gente falou no início. Mas assim, depois de 76, 77 já não fazia muito sentido, né? Até porque, parafraseando o que disse o patrono da Beija-Flor ao Aydamo, né? O povo já não estava mais tão feliz, né? Então, já não dava mais para a gente falar, né? Embora a Mangueira ainda faria isso em 1980, que assim, talvez seja o enredo mais despropositado desses todos que a gente falou aqui, sabe?
Talvez seja um... A gente tem que lembrar que 80, por exemplo, você tem na Série Ouro, na hoje Série Ouro, a União da Tijuca subindo, né, depois de 21 anos. Que é uma coisa também que as pessoas, muita gente não sabe. A Tijuca, até o final dos anos 70, era uma escola de meio de tabela para baixo no segundo grupo. Andou no terceiro, voltou para o segundo. Ela, nos seus primórdios, ela foi uma escola de ponta, foi campeã, inclusive. Mas depois, a Tijuca, por muitos anos, foi uma escola que... Ela ficou 21 anos fora do grupo especial. Né? Em 80, ela volta ao grupo especial depois de 21 anos. Com um enredo que era um enredo muito crítico, sobre Delmiro Gouveia, que é o primeiro enredo assinado pelo Renato Laje. O enredo não é dele, o enredo do Paulo César Cardoso, que depois seria um dos carnavalescos do Kizomba. Né? Que eu acho até que deveria ser chamado de patrono dos enredistas, mas ser o departamento. Para uma outra conversa. Então, assim, para mim, esse enredo da Mangueira é o mais despropositado de todos. Sim, com alguma folga. Tá? Volto a dizer, a ideia aqui não é a gente esgotar o tema, longe disso. A gente introduzir, com certeza que na pesquisa pode ter passado alguma coisa ou outra. Embora tenha sido talvez uma das palavras que eu mais pesquisei. Mas inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, né? Tem o nosso Pix, né? blogouruditolo@gmail.com, né? Temos o nosso clube de membros a partir de R$ 2,99 mensais. Né? Sim. No momento que eu estou gravando, eu não sei se eu vou fazer estresse, se eu vou largar direto o vídeo, vai depender muito de quando ele subir. Mas, provavelmente, inclusive, subir, minha filha já terá nascido. Mas, inscreva-se no canal, dê like e a gente... A pesquisa original vai vir nessa série dos enredos peculiares, tá, gente? Grande abraço e até a próxima.